Olá, Tiago Faria, tiagofaria.pt. Bem-vindo aqui ao podcast do Tiago. Estamos no episódio número 54 do Mega Podcast. Um podcast, já sabem, onde eu tento descortinar os melhores hábitos, as melhores práticas de empreendedores e especialistas top para que você possa implementar no seu dia. Eu hoje tenho como convidado o Luís Simões, ele é o CEO da MS Leadership. Nós vamos falar um pouco sobre isso e, no fundo, vamos conversar um pouco sobre liderança. Olá, Luís, tudo bem? Como estás? Olá, tudo bem, Tiago? Bem-vindo ao meu canal, muito obrigado por teres aceito o convite. Cá estamos, nesta fase em que estamos todos em casa, temos um bocadinho mais de tempo para fazer estas entrevistas, apesar de ter aqui havido alguns erros de logística, mas cá estamos. Olha, então eu fiz uma muito curta introdução, mas para quem não te conhece, conta-nos quem é que é o Luís Simões. Eu sou mais conhecido no mundo como Luís Martins Simões. Luís Martins Simões. Não faz mal, é por aí que as pessoas me conhecem melhor, por tudo aquilo que eu escrevo, aquilo que eu faço. Agora, quem é que eu sou? Eu sou uma pessoa que trabalha com tudo que tem a ver com desenvolvimento pessoal, crescimento pessoal e tudo que é inteligência interativa, portanto, entre nós e os outros, e inteligência intrapessoal, entre eu e eu próprio. E, portanto, trabalho tanto a liderança pessoal como a liderança, o desenvolvimento pessoal, como ajudo os outros a trabalhar a sua própria liderança. E aí parto para questões que têm a ver com o equilíbrio pessoal, com o desenvolvimento da autoestima, desenvolvimento da ligação à consciência, enfim, uma quantidade de temas que estão todos ligados com o facto de nós estarmos no planeta, aquilo que nós fazemos e aquilo que nós somos. Espetacularmente resumido a quem é o Luís Martins Simões. E agora eu gosto sempre de fazer um exercício engraçado com os meus convidados. Não sei se fiz outras entrevistas, mas eu gosto que faças um flashback e recordes aqui, partilhes connosco que tipo de criança é que tu eras, onde cresceste, que aspirações é que tinhas, era uma coisa relacionada com isto? Se puderes dar um pouco de contexto. Ora bem, eu cresci em Portugal até aos 15 anos, 15, 16, até aos 16 anos. Não fazia a menor ideia do que iria fazer no futuro, não fazia a menor ideia, era um estudante normalíssimo que ia de casa para o trabalho, para a escola, da escola para casa, com férias, com coisas, só pensava em divertir-me. Depois, a uma dada altura da minha vida, a família toda foi para fora de Portugal e, portanto, a partir de 1975, e aí fui estudar, não se conseguia estudar cá, então os meus irmãos já estavam na universidade, fomos todos para fora. E fomos estudar para fora e lá estivemos na Bélgica durante uma quantidade de tempo. Os meus pais voltaram mais cedo, mas eu fiquei com um dos meus irmãos, depois esse também voltou e eu fiquei mais tempo. Casei com uma belga, tenho 3 filhos e, portanto, fiquei 15 anos na Bélgica, fui crescendo e um dia, depois de trabalhar num banco e trabalhar para uma empresa portuguesa também, descobri a formação de quadros, ingressei numa empresa que fazia formação de quadros, que era uma multinacional, fui subindo nessa empresa e essa empresa ajustei-se tornando diretor de vários países e então mudei-me para a Espanha, depois de Espanha mudei-me para Portugal e geria Espanha, Portugal e ia começar a gerir Itália, que tinha-me sido delegada também, e resolvi sair dessa empresa e montar a minha própria empresa. Isso é em 1993. E desde então tenho o meu próprio negócio, a minha própria empresa, viajo um bocado por todo o mundo a fazer formação para empresas, mas também a fazer formação para particulares, desenvolvimento de pessoas, tudo o que tem a ver com a inteligência interpessoal e a inteligência intrapessoal. Exatamente, perfeito. E a partir de que momento é que descobriste essa vocação, esse gosto por esta área de liderança, de comunicação empresarial, etc.? Isso foi uma coisa que te foi crescendo aos poucos? Ou... Eu, quando era miúdo, era muito bom em tudo o que era recitações, poemas, o que era trabalho de palco. Na aula eu estava muito à vontade e gostava muito e divertia-me muito. Nunca fiz teatro propriamente dito, mas não tinha grande dificuldade em estar no palco. E depois, pouco a pouco, com o que fui estudando, isso não me pôs no palco. Eu tenho uma licenciatura em Ciências Económicas e uma em Gestão de Empresas, mas isso não me pôs no... Aliás, não pratico isso, tenho esse conhecimento, mas quando ingressei na formação é que me apercebi que o palco era a minha vida e, portanto, estou no palco há 34 anos, ou 33, 34 já estamos em 2020, e olha, cá vou fazendo os meus périplos pelo mundo todo, viajando, conhecimento, descobrindo conhecimento, enfim, estou muitas vezes no palco e estou muitas vezes nos bastidores a parar para pensar, a reinventar e coisas assim. Muito giro, espetacular. Eu te referiste há pouco a tua primeira empresa, acho que era, no teu LinkedIn é Epsilon Management?
Epsilon Management foi a primeira empresa que eu montei com os sócios meus quando larguei essa empresa multinacional. Exatamente. E depois larguei também a Epsilon porque me juntei com uma outra multinacional para fazermos uma joint venture. Não correu bem, depois larguei então e criei a MS Leadership. E tenho, portanto, a MS Leadership desde 1999. 99. Foi então o teu projeto de raiz, que pegaste a raiz e quiseste mesmo dedicar a tua vida. Mas conta-nos um pouco sobre a jornada até chegares a esse ponto, 99. Portanto, descreves um pouco os 6 meses anteriores a essa grande mudança. Houve já mudanças anteriores, porque eu sempre fiz formação de quadros desde 1987, janeiro de 87, e portanto estou no 34º ano agora. E depois descobri, quando fazia o desenvolvimento para as empresas, descobri o desenvolvimento da consciência interior e, portanto, tudo que tem a ver com a inteligência interpessoal. E comecei a descobrir isso quando larguei a empresa multinacional. Eu achava que o conteúdo era curto, que precisávamos de buscar mais coisas, então fui eu viajar, fui eu fazer cursos um bocado por todo lado, ler livros, enfim, tornei-me um estudioso dos temas que não tanto tinham a ver com o estar no palco, mais com o estar dentro de si próprio. E depois, e claro que já com essa maneira de estar, de olhar para dentro mais forte, quando me juntei com aquela multinacional, tinha a Epsilon Management, juntei-me com uma multinacional, aquilo não correu bem porque os princípios que eles tinham não eram todos os princípios que nós tínhamos, nós não nos conseguíamos entender, portanto durou 6 meses, ao fim de 6 meses já estávamos a pensar em separar-nos, durou 6 meses até separar-nos, e então continuei a trabalhar para particulares, que eu já trabalhava para particulares, com a marca Luís Martins Simões, e continuei a trabalhar para empresas com a marca MS Leadership. E portanto eu tenho 2 marcas, uma que é para empresas, que é a MS Leadership, que é corporate, com quem eu trabalho há muitos anos, e tenho outra marca, que é a Luís Martins Simões, com quem eu trabalho para particulares. E também para pequenas e médias empresas. Claro, exatamente. E quais é que foram já agora focando nesta parte, quando criaste a tua própria marca pessoal, no fundo, a Luís Martins Simões para ajudar particulares, não é? Como é que foi, quais é que foram as dificuldades iniciais, no fundo, para encontrar os primeiros clientes? Que obstáculos é que enfrentaste que podes partilhar aqui? Repara, o mais curioso é que essa marca pessoal, tanto a nível de empresas como a nível de desenvolvimento pessoal, não foi difícil de criar, porque, embora eu trabalhasse com uma chancela de empresas por detrás, primeiro uma empresa que era multinacional suíça, depois a Epsilon Management, e depois essa empresa conjunta com essa multinacional, e depois a MS Leadership, quem era sempre conhecido não era o nome das empresas, era eu, Luís Martins Simões. Já tinhas a rede... Portanto, quando eu dei o salto e saí da empresa multinacional, muitos dos meus clientes quiseram continuar a trabalhar comigo. Claro. Quando eu criei a Epsilon, trabalharam comigo. Quando eu passei para a outra, para a multinacional com quem me juntei, aí não correu muito bem, não tivemos grande força, mas quando eu passei para a MS Leadership era sempre Luís Martins Simões, os clientes vieram todos, e portanto eu tenho clientes, embora tenha tido várias marcas, ainda não teria tido com um que tenha há 30 anos, portanto estás a ver. Só que fui mudando de marca e ele foi-me seguindo e fomos trabalhando juntos, não todos os anos, mas trabalhamos há 30 anos juntos. Há assim alguns grupos em que isso acontece. E por isso não foi difícil criar a minha marca Luís Martins Simões, porque eles já me conheciam com Luís Martins Simões. Aliás, a marca MS Leadership não tem atrito. O que tem atrito é Luís Martins Simões. O que é curioso. E quais é que foram então os maiores desafios, obstáculos, durante todas essas transições que te serviram agora de grandes lições para o teu presente, no fundo? Os grandes obstáculos foi... é engraçado, porque um dos grandes obstáculos foi o passar a viver em Portugal. A partir de 1994 eu comecei a viver definitivamente em Portugal e comecei a trabalhar com empresas portuguesas. Já não estavas habituado aqui à cultura? Eu mantive sempre contato com a cultura, porque eu durante 19 anos que vivi fora de Portugal, 15 na Bélgica e 4 em Espanha, em Madrid, em que viajava para o mundo inteiro, mesmo assim, portanto tinha contato com muito o resto do mundo, eu vinha sempre de férias a Portugal, portanto mantive sempre contato com Portugal, mantive sempre contato português, com os meus amigos portugueses, com as férias, com tudo isso, e vinha cá muito. E portanto, o que foi diferente é uma característica curiosa que eu vou revelar aqui. Nós dávamos formação, e damos ainda, mas dávamos sobretudo formação na altura a conselhos de administração. E em Espanha tínhamos muitos conselhos de administração, na Bélgica muitos conselhos, e começávamos sempre a formação pelos conselhos de administração. Em Portugal, foi a grande exceção da Europa inteira e do mundo, mas sobretudo da Europa, que é com quem eu trabalhava mais,
Os conselhos de administração vinham à formação, mas o CEO não vinha. E o que é curioso é que vários CEOs vieram, portanto nós conseguimos trabalhar com muitos CEOs, mas com muitas empresas, eles queriam-nos mandar o conselho de administração e eles não vinham, o que dava buraco. E deu muitas vezes buraco, porque a linguagem bem compreendida tem que começar do topo. E em Portugal há uma espécie de um passeio de egos por parte dos CEOs, que é bastante maior do que no resto dos países. Nem Espanha também nos aconteceu a mesma coisa, mas mesmo assim conseguimos ter bastante mais CEOs que aderiram ao processo em Espanha do que em Portugal. Mas se formos para a França, para a Bélgica, para outros países, aderiam muito mais facilmente. Eles sentiam muito mais facilmente que era natural ter formação do que muitos dos CEOs portugueses, que afinal gostam de estar nos jornais, gostam de ter uma certa imagem, mas que afinal de contas, trabalho interior, níqueles. Trabalho com emoções, níqueles. Trabalho com desenvolvimento pessoal, níqueles. E eu não consigo fazer liderança sem juntar as duas partes. Não é possível fazer liderança de organizações, de grandes corporações, sem ter uma liderança interior, uma capacidade. Um bom líder precisa de ser um líder que sabe trabalhar com ele próprio e liderar-se a si próprio. E o que se passa muitas vezes é que a insegurança dos líderes faz que eles não vão a essas formações, porque vamos trabalhar também com questões emocionais, com questões intuitivas, com outro tipo de questões que são qualidades pessoais, e eles não querem tratar essas qualidades pessoais, não querem endereçá-las, o que eles querem é trabalhar as qualidades dos colaboradores e, portanto, eles chamavam muitas vezes para dizer, venha cá resolver isto. Eu dizia, mas se você não vai, não vamos conseguir resolver isto. Você tem de lá estar, você é um exemplo. Claro. E, portanto, a dificuldade é trabalhar. Eu não consigo dissociar a liderança de empresas, ou qualquer coletividade que seja, da liderança pessoal. Há muitos que o fazem, eu não consigo fazer isso. Penso que é uma coisa que é possível ser outsourced, não é? Pois, é como se dizia, venha cá formar os índios, eu sou o cowboy, eu não preciso, eles é que precisam de perceber. Só que a malta não percebe que está aqui um efeito de espelho. Se a minha malta está desmotivada, eu sou um CEO, quer dizer que eu provavelmente imito desmotivação também, eu deveria ser eu capaz de ajudar as pessoas a motivarem-se e não pedir a um tipo que vem de fora para motivar a malta. Há qualquer coisa de profundamente errado nisto, não é? Mas em muitos casos o que acontece é que as pessoas não querem olhar para dentro, não querem olhar para o seu processo emocional, para o seu processo de falta de crescimento pessoal e pensam que a desmotivação das pessoas, que também é intrínseca, como é óbvio, não tem a ver também com a atitude que eles têm. E tem a ver com a atitude que eles têm. Eu não posso motivar-te a ti e tu não podes motivar a mim. Tu não me podes desmotivar e eu não te posso desmotivar. Isso não é possível porque só existe uma coisa que é a motivação intrínseca. Mas o que tu fazes pode-me ajudar a motivar-me e o que eu faço pode-te ajudar a motivar-te. E, portanto, o processo da liderança e da liderança de organizações não é motivar as pessoas, que isso não é possível, mas ajudar as pessoas a motivar-se é possível. É aí que eu estou. Ok, é aí que tu faz o grande diferencial. Então, Pegando agora então no tópico de liderança, o que é que define afinal então um verdadeiro líder? Portanto, qual é que é o exemplo que tu gostas de partilhar com quem tu dás aula? É giro, porque corro o mundo inteiro e há sempre pessoas que me perguntam, Luís, o que é um bom líder? Eu não sei o que é um bom líder. Não faço ideia. Eu não faço a mínima ideia do que é um bom líder. Porque a noção de bom e mau não existe. O que interessa é o líder que funciona ou que não funciona. Eu posso ser um líder muito bom a liderar dentro de uma certa parte do país ou do planeta e funcionar muito bem com uma certa organização e haver outro líder que não funciona de todo. Ou que funciona muito bem com outra parte completamente diferente. Fazemos um swap. Ele vai gerir a mim, eu vou gerir a dele, a gerir a dele e provavelmente os dois espalhamos-nos. Porque o líder tem de ser funcional relativamente àquilo que encontra como terra fértil. O problema da liderança é haver uma quantidade de malta que acha que há receitas de liderança. Então, eu tenho uma receita, pus em prática durante uma quantidade de coisas que eu trabalhei com empresas, agora vou aplicar a mesma receita a esta nova empresa que eu estou a gerir. Guess what? O que é que isso dá muitas vezes? Estouro ao comprido. Porquê? Porque o que é preciso é primeiro perceber onde é que eu estou e como é que aquilo vai funcionar. Então, há lideranças de clã, são pessoas que vão fazer mesmo aquela liderança, sabes, patriarcal do clã, a pessoa que tem um peso enorme, que ajuda toda a gente e não sei quantos, e há vários exemplos disso no mundo, e funciona numa certa parte do mundo em que as pessoas gostam de ter aquele ícone, que é o líder do clã, que é como se fôssemos todos uma família,
e isso vai funcionar. Vais para um lugar em que as pessoas têm muito mais um foco nos objetivos e em mais empresas multinacionais, queres fazer liderança de clã, espetas-te. Claro. E, portanto, o ponto aqui não é... O bom líder não sei o que é. Sei quais são as características que eu preciso desenvolver para ajudar as pessoas a motivarem-se. Sim, muitas delas. Agora, eu não sei o que é um bom líder. Em que ainda por cima, há uma coisa muito gira que é a diferença entre liderar e gerir pessoas. O líder, o que é que ele faz? O líder inspira-se, cria uma inspiração e depois recebe uma visão e, portanto, comunica um certo número de princípios e diz que quer fazer isto. Esse é o princípio da liderança. E depois entra outra função, que deixa de ser do líder, que é, passa a ser o gestor, que precisa de gerir os recursos. E, portanto, um líder inspira e cria uma ligação à volta dele, e depois vêm os gestores que eles gerem fazem o management. Management é uma... De onde é que achas que vem a palavra management? Sabes qual é a origem da palavra management? Não, por acaso não. Toda a gente pensa que é anglo-saxónica. Não é. É latina. Management vem de maneggiare. A primeira que encontro, maneggiare, manejar. Management vem de manejar, do latim. Encontra-se esta palavra pela primeira vez no século XV em Itália para controlar cavalos. Maneggiare os cavalos. E, portanto, controlar a força dos cavalos. Mas é gira, porque a metáfora funciona. Porque o que eu preciso é controlar e dominar e perceber como orquestrar que a força de todos os meus colaboradores e a mesma uma orquestra, funciona toda no mesmo sentido. Isso é o que faz um gestor. Isso é o que faz um gestor daqueles recursos. O líder faz outra coisa que é mostrar qual é o caminho. É aquele que mostra qual é o caminho, qual é a visão, para onde vamos. Agora, eu posso ter um chapéu de líder e depois tirar o meu chapéu de líder e pôr o meu chapéu de gestor. Num caso, estou a inspirar e a ligar toda a gente a certos princípios, a uma certa visão, depois tiro esse meu chapéu de líder e ponho o meu chapéu de gestor e aí já estou a procurar motivar e satisfazer as pessoas. São 4 coisas diferentes. O líder trata de inspiração e de ligação e o gestor trata de motivação e de satisfação. Agora, o que se passa é que, para já, nós temos uma crise gigantesca no planeta inteiro de líderes. Há muito pouco líderes. E depois temos uma crise gigantesca de gestores que, afinal de contas, querem gerir os outros, motivá-los e satisfazê-los sem eles próprios saberem como é que eles se automotivam e se autossatisfazem. E por isso o processo não é um processo fácil. Ainda bem, porque é por isso que nós temos negócio. Dá trabalho, Luís. Dá trabalho, mas é verdade também que o que é que eu comecei a fazer pouco a pouco? Comecei-me a perceber de que há muita gente já a dizer o que é preciso fazer para liderar empresas, o que é preciso fazer para ter sucesso como líder. Então eu comecei a fazer uma espécie de um drift e comecei a passar mais para o lado pessoal e desenvolvimento pessoal. E hoje em dia estou bastante mais no desenvolvimento pessoal, nas qualidades pessoais. Por exemplo, uma das questões essenciais dos líderes de topo é eles trabalham por intuição. I saw the light, I had a vision. E depois a malta diz, esse tipo é um visionário, não sei o quê, você está a falar de um líder visionário, mas você também podia ser, você não sabe ser visionário. Porque o problema é que a maior parte da malta não sabe ser visionária. Sei lá, em Portugal fala-se muito do déficit. O déficit não inspira ninguém, não dá visão nenhuma a ninguém. A dívida do Estado não interessa a ninguém, ninguém se deixa empolgar por estes números. A própria Europa não faz a menor ideia do que é liderar, porque eles não empolgam as pessoas, eles não inspiram as pessoas, eles não ligam as pessoas. Está toda desligada a Europa, aliás, vê-se. Porquê? Porque não há uma visão comum. Agora, o que é que eu comecei a descobrir? Quando começo a trabalhar com as pessoas no desenvolvimento pessoal, começo a perceber, como é que eu posso ajudar as pessoas a desenvolver as suas intuições? E eu, ao desenvolver as minhas intuições, torno-me mutatis mutandis, em função do nível da empresa que eu giro, ou que eu lidero, eu posso ser um grande líder intuitivo, mas também posso ser um pequeno líder intuitivo, até posso ser o líder de um departamento de uma empresa grande, e eu sou o líder daquele departamento, e ser um tipo altamente intuitivo. Leadership by intuition, ou through intuition. A maior parte das pessoas não quer saber disso, são os homens mais ricos do mundo. São aqueles que intuem, mas a maior parte das pessoas não quer saber disso. Então, o que é que eu comecei a fazer? Comecei-me a desenvolver e a desenvolver claramente processos que têm a ver com a consciência interior. Por já, a maior parte das pessoas não sabe lidar com emoções. Se não sabes lidar com emoções, tens muita dificuldade em captar a intuição. A maior parte das pessoas não sabe lidar com os sinais do que se passa no mercado, na minha vida, em todo lado.
E se eu não sei lidar com... E tu vês isto, as empresas vão abaixo. Depois a gente diz, qual é o sinal que você captou no mercado? Não, o mercado é que tem de mudar. Não, o mercado tem de mudar, é você que tem de mudar. Quais são os sinais que você capta? Não consegue captar os... Porquê é que não consegue captar os sinais? Porque afinal de contas não desenvolveu as suas aptidões pessoais de capacidade de ler sinais, de capacidade de viver as emoções, de capacidade de intuir. Nada disto faz parte da liderança atual. Nada disto faz parte, exceto, claro, algumas honrosas exceções. Então, aquilo que me interessa a mim é desenvolver muito mais as pessoas, e quaisquer pessoas que sejam, porque afinal de contas, qualquer pessoa é um líder, desde que a pessoa consiga ter uma visão. Exatamente. E falaste há pouco de mostrar o caminho, que esse é de facto o verdadeiro papel de um líder, não é? Mas que passos é que podemos tomar, que perguntas é que podemos fazer a nós próprios para sabermos exatamente o que é que devemos fazer para mostrar o caminho, para dar o exemplo? Podes dar algumas dicas, 2 ou 3 dicas assim rápidas? A primeira coisa é to lead, a palavra to lead, essa sim é anglo-saxónica, não é latina, e to lead quer dizer guiar. Liderar é guiar. Já agora, a palavra guru, que é bem conhecida do hindu, que a maior parte da malta acha que guru é um tipo que sabe muito de uma coisa, guru em sânscrito quer dizer guia. Guia espiritual. E portanto, guru tem a mesma função que tem líder e que tinha na nossa... Há séculos, a palavra mestre. O mestre, o guru, foram substituídos por líder. E esta palavra liderança não tem mais de 100 ou 200 anos, começou a usar-se mais esse processo porque é a pessoa que vai à frente. O que nos esquecemos de dizer é que é aquele que guia. Para guiar ele tem de inspirar, para ele inspirar tem de ter uma imagem. Aristóteles dizia, a alma só pensa se tiver uma imagem. Então o que é que um líder, para liderar as pessoas, para conseguir inspirar as pessoas, precisa de criar? A picture, uma imagem. Uma imagem. Tu tens, ele precisa de estimular essencialmente o hemisfério direito cerebral. O hemisfério esquerdo cerebral é um hemisfério que trabalha das pessoas, é um hemisfério que trabalha com números e com contas, com números e contas e palavras. O hemisfério direito trabalha por imagens e processo imaginativo, sobretudo. O hemisfério esquerdo trabalha bloqueando as emoções, o hemisfério direito trabalha soltando e vivendo as emoções. Agora repara, quais são as características de um líder? É o tipo que, afinal de contas, fala às pessoas em imagens. A alma só pensa se tiver uma imagem, como dizia Aristóteles, já está. E ainda por cima fala às pessoas do processo emocional. Mas não é torná-las dependentes das suas próprias emoções. É fazer as pessoas perceberem como viver as suas próprias emoções elas, não é torná-las dependentes das emoções do líder, porque o que é que acontece? Muitos dos líderes descobriram que o que era preciso era tocar ao coração das pessoas. Então o que é que eles fazem? Criam uma espécie de uma liderança patriarcal, baseada completamente nas emoções, as pessoas ficam completamente dependentes dele, no dia em que ele sai, aquilo vai salvar ao fundo. Tão alto. Então este líder o que fez foi criar uma quantidade de seguidores, de seguidistas, em vez de criar autolíderes. Então o estilo de liderança que nós propomos nas organizações e também para as pessoas elas próprias, não é um estilo de seguidistas, faz como eu digo e depois ponho uma quantidade de emoções à mistura para as pessoas se sentirem ótimas a seguir-me. Não, para pensar sobre o que é que faz sentido para ti e não repitas o que eu te digo. Então torna-te um autolíder. Então há uma espécie de uma mudança que nós precisamos de fazer, de uma liderança baseada em seguidistas que apenas se deixam levar para empolgar pelas emoções e por aquilo que lhes dão, pela satisfação que têm, mas que afinal de contas não são pessoas que têm as suas próprias ideias, têm a sua própria motivação, que têm a sua própria capacidade de iniciativa, e passar desse estilo de liderança, que é uma liderança relativamente antiquada, para um novo estilo de liderança, que é uma liderança em que as pessoas têm a sua própria iniciativa, param para pensar com os seus próprios neurónios, propõem coisas, são self-leaders e inclusivamente aprendem a criar as suas próprias visões e a lidar com as suas próprias emoções. Se o líder desaparece, há substitutos. No primeiro caso, se o líder desaparece, não há cá ninguém a substituí-lo. E a característica de Portugal, inteiro, é que Portugal é baseado no estilo de liderança do primeiro que eu falei. Portanto, pessoas que criam dependência e que criam seguidistas e criam yes people, que adoram yes people. E o que é que, mas a própria escola que nós trabalhamos, a nossa escola, o nosso ensino, é baseado em seguidismo.
O nosso ensino é É isso que eu baseado te ia perguntar, porque é que achas que temos tanto desses líderes cá em Portugal? Achas que é por parte da educação, uma questão cultural? Porque é que achas que é tão diferente? Eu já fui convidado para ser professor universitário em Portugal. Já fui professor universitário, não sei se pode dizer. Eu fui convidado para dar aulas na parte de formação para executivos da Universidade Nova. Uhum. E claro que o primeiro problema maior que encontrei foi que eles queriam que eu fosse PhD. E eu não sou PhD. Não sou PhD de nada. Há 30 anos que faço pesquisa pelo mundo inteiro, mas não fiz nenhum PhD. Portanto, não sou um tipo mainstream PhD. A primeira coisa que houve foi que precisou de ir a conselho a decisão se eu podia ou não dar aulas nessa universidade. Claro que fui dar aulas nessa universidade porque os alunos adoraram. E o interessante é que apercebe-se que nas próprias universidades, que deveriam ser o berço do conhecimento e da iniciativa, a liderança é completamente baseada no seguidismo. Se os nossos próprios professores já são baseados no seguidismo, no cala-te e come, como é que tu queres que esta coisa mude? Eu trabalho e vivo muito com outras pessoas de outras culturas e um dia encontrei um holandês e perguntei-lhe como é que é na tua escola? E sabes que os holandeses são tipos, são muito outspoken, são muito, eles têm as suas próprias ideias, não são, tu Não tem pegas na papas na língua. América, um americano torna-se presidente, sobretudo se for republicano, e leva a malta para a guerra, e os republicanos adoram fazer isso, levar a malta para a guerra. Tu és um holandês, seja qual for o partido, mesmo de extrema-direita, queres levar a malta para a guerra, não consegues. Porquê? Porque a América é um estilo de liderança baseado em seguidistas, sobretudo os republicanos, e a Holanda é tudo menos baseada em seguidistas, é baseada em self-leaders. Então, uma vez perguntei a um holandês, que era diretor de uma empresa, sei lá, porque é que vocês são tão diferentes de nós? E ele dizia-me assim, como é que era você na sua escola? Na minha escola o professor falava e a gente baixava a bola e calava-se. E ele dizia assim, olha, na minha escola, e há muitas assim na Holanda, o professor durante meia hora, imagina que a aula era de uma hora, meia hora ele fala da lição, da aula. E depois durante meia hora éramos nós miúdos que nos posicionávamos e ele dizia, agora o que é que vocês acham disto? Qual é a vossa percepção perante isto? E portanto, havia um espírito crítico que nós não temos, que nós temos pouco. Havia um espírito crítico, havia um espírito de iniciativa, havia um espírito de desafio, havia um espírito de não ouvir o que os outros dizem, havia um espírito que não era tão seguidista. Completamente. Faz todo Agora, sentido. imagina que tu te tornas seguidista na tua liderança pessoal. A tua vida nunca vai funcionar. Passas a vida em guerra e em julgamento de todos aqueles que são contrários a ti. Uhum. Se és um seguidista e alguém diz mal do teu chefe, tu em vez de parares para perguntar, epá, para que é que eu ouvi isto? O que é que isto tem a ver comigo? Não. Zangas-te e dizes, não te admito isso. Porquê? Porque o teu chefe disse assim e é assim que tem de ser. Portanto, passas a ser um tipo, passa a vida em guerra e em julgamento. E esta é a história de Portugal. Não é só de Portugal, é a história do mundo. É mais importante defender aquilo que me ensinou do que parar para pensar se aquilo que me disseram fazia sentido ou não fazia sentido. Será que é este o caminho mais correto? Mas estamos a viver isso agora completamente com o Covid. Está tudo à espera que sejam as autoridades que digam o que é que devem fazer. Nós estamos de tal maneira numa liderança no mundo de seguidistas que está tudo doido à espera e a queixar-se e a dizer mal das autoridades, como se as autoridades soubessem muito mais do que nós. Quando, afinal de contas, o que era preciso é as pessoas pararem para pensar com as suas próprias cabecinhas e perguntarem-se para que é que isto serve. Qual é a vantagem positiva de tudo isto? Porque nós temos de aprender com isto. Isto tem um sinal para todos nós, mas está tudo doido, primeiro, para voltar ao que era antigamente, e segundo, para fazer o seguidismo daqueles que mandam, porque eles é que sabem, e vamos atrás deles para ver. E Deus quer é que apareça a vacina. E está tudo assim. E eu digo, caramba, isto é uma demonstração fantástica do seguidismo que nós temos neste planeta. E vídeos que não sejam seguidistas são censurados e postos de lado. Quase tudo. Como? Julgados, exatamente. Exatamente. O que é que acontece? Quando aparece um tipo que tem uma ideia diferente, o que é que fazes? Julgas e vais à guerra. E bumba, you erase. E o que se passa é que há uma tendência terrível para o seguidismo. E vamos assistir a esta tendência para o seguidismo cada vez mais. Agora, como é que isto se resolve? Isto não se resolve com regimes políticos. Impossível. E por isso é que eu acho que os políticos, neste caso, estão, coitados, fazem o que podem. Mas estão um bocado enganados. Porque isto resolve-se então nas escolas, não é? E na educação dos pais. Isto resolve-se com a autoconsciência das pessoas. Há duas coisas que estão imenso presentes no nosso planeta, que são, e nomeadamente na nossa sociedade portuguesa, que são a falta de consciência
e a arrogância. E uma leva à outra. A arrogância, porquê? Porque começas a julgar e a fazer guerra. E porquê é que és arrogante? Porque és não consciente. E o que é que quer dizer que ser não consciente? Quer dizer que tu não paraste para pensar com a tua própria consciência e apenas deixas-te levar por aquilo que os outros te dizem. Há milhares de coisas na nossa sociedade, antes deste Covid, que não funcionavam, que não faziam sentido nenhum. Ainda bem que vão ser washed away. Espero que elas sejam varridas para sempre. Mas não, vou voltar. Porque o que a malta gosta é que lhes digam, faz isto assim. Há um poema de José Régio, que aliás é muito bem dito por João Vilaré, que vem por aqui, dizem-me alguns. Esse poema de José Régio, e o José Régio era fantástico, era mágico, devia ser ouvido todos os dias. Vem por aqui, dizem-me alguns, e eu não vou por ali. E todo o poema de José Régio, e já Pessoa fazia a mesma coisa, e aqueles que mais são admirados pela sociedade portuguesa, escritores e gentes da cultura, eram sempre pessoas rebeldes. Rebeldes. E a rebeldia foi sempre a alma só pensa quando tem uma imagem, e a rebeldia é aquilo que impede que eu seja seguidista e que eu, afinal de contas, seja um tipo para pensar com as minhas ideias. Não que ande a repetir o esquema dos outros. Então, qual é o princípio? Quando eu falo com desenvolvimento pessoal com as pessoas, ouça, em vez de você mandar abaixo aquela ideia só porque ela é diferente da sua e já está a fazer guerra e julgamento, ouça e pergunte-se, para que é que eu estou a ouvir isto? Qual é a função disto para mim? Isto é um sinal para a minha vida, se calhar ainda não percebi alguma coisa. Qual é a função do coronavírus? É gigante. O que é que está a passar neste planeta? De onde é que isto veio? Quem é que fez isto? Quem é que tem interesse nisto? Há interesses económicos, há interesses financeiros, há interesses políticos, há interesses de farmacêuticas, há interesses de uma quantidade de malta. Está tudo um melting pot extraordinário e a malta está toda... Vamos voltar para o trabalho, estou farto de estar em casa. O que é preciso aqui não é desenvolver a liderança das corporations. O que é preciso é desenvolver a liderança das pessoas. É um problema muito mais profundo. E tens uma coisa giríssima. Neste momento, tudo o que está em trabalho, como é que se diz? Em teletrabalho. A maior parte das coisas estão completamente em baixa. Então, do Estado está quase tudo em baixa, é um desastre. A AT funciona bem, mas o resto vais querer mudar a morada do cartão de cidadão, como eu já tentei, não Segurança consegue. Social. Esquece, Segurança Social, está tudo parado. Eu digo, como é que é possível? Se esta malta está em teletrabalho, está a trabalhar à distância, como é que isto está tudo parado? Por uma razão simples. É que no Estado, e em Portugal, em todas as empresas em geral, a malta não trabalha por objetivos, a malta trabalha por tarefas. E é por isso que não há teletrabalho e todos os dias se enchem as autoestradas com malta que vai para o escritório e depois que volta para o escritório, do escritório para casa ao fim da tarde. Porquê? Porque a malta é que os supervisores, os chefes deles, têm de os vir a trabalhar. Não interessa se eles estão a alcançar objetivos, não estão a ver. É de os vir a trabalhar. E não confiam na malta. Eu tenho um amigo meu que é dirigente de um banco, é lá um diretor de um banco, e andam há anos, a pedir ao banco para fazer teletrabalho. Ou seja, para estar a trabalhar desde casa, porque há coisas que eles não precisam para o escritório. O banco recusou sempre. Agora estão, obrigatoriamente, em teletrabalho. O que acontece? Estão a produzir mais. Agora, o que vai ser engraçado foi depois disto. Depois disto, exatamente. O que é que o banco vai fazer? O que é que vai acontecer? O que é que o banco vai fazer? Se vai mandar a malta toda outra vez para o escritório, vai encher autoestradas, vai encher a poluição, vai encher a confusão toda de Lisboa e do Porto e dos grandes centros, e a gente diz, mas vale a pena? Ou é só porque aquele senhor que é um chefe está completamente inseguro, não sabe lidar com pessoas, desconfia das pessoas, nunca desenvolveu o seu poder pessoal, nunca soube desenvolver o poder pessoal das pessoas, desconfia de toda a gente, afinal de contas é um tipo que não sabe liderar, primeiro não sabe liderar e depois não sabe gerir pessoas. E então o que é que fazemos? Todos ao molho, embora aí outra vez todos para as autoestradas, embora aí todos vamos para o Porto, magnífico! E vai recomeçar tudo como antes. E é incrível, porque metade das pessoas, provavelmente, na minha empresa, nós não somos muitos, mas na minha empresa, nós não temos escritório. Nem sequer escritório temos. Nós encontramos em locais como na internet, e encontramos em locais, em hotéis ou em salas que nós alugamos, que sai muito mais barato, ou em lobbies de hotéis, que sai muito mais barato para fazer reuniões, do que ter uma porcaria de um escritório que não serve de nada, para onde todos teríamos de cavalgar de metro, ou de carro, ou de moto, ou seja qual for o meio de locomoção, quando não é necessário. Então no meu negócio não é necessário. E é mágico. Então, nós largámos o escritório antes disto começar. Decidimos largar o escritório. Tínhamos um escritório que precisávamos para dar formações e não sei o quê. E depois as pessoas dissemos, não, este escritório nem sequer é necessário. Portanto, fomos shrinkando, diminuindo, até cá nos 3.
em 20 de fevereiro, ainda nem eu sabia que esta coisa ia existir, decidimos, porque ainda não estava completamente coisa, só começou em março, Sim, sim. nós damos o pré-aviso e largamos o escritório. Uau. Não faz sentido. Mas esta malta vais ver que vai, no fim disto tudo... Acho que não vai mudar nada, vai tudo voltar para como estava antes. Não... Epá, vai tudo voltar para como estava antes. Depois há uma coisa muito, muito interessante, do ponto de vista ecológico. A economia e a ecologia têm a mesma origem. E a origem é casa, eco. O estudo ou a medição, o trabalho com a casa, o trabalho na casa, a economia e a ecologia são iguais. Mas nós temos as distintas. Neste momento, por exemplo, com esta coisa, sacos de plástico para tudo, queria-se acabar com o plástico. Sacos de plástico para tudo. A divisão dos lixos desapareceu e vamos voltar a uma economia que é completamente divorciada do processo natural. Já basta um planeta que esgota todos os recursos os seus recursos naturais, que tem uma poluição gigantesca, que tem uma quantidade de modos de fazer que poderiam ser alterados e que seriam muito melhores para toda a gente, mas não se pensa nisto. E agora, com esta urgência, com este estado de emergência, e o que vem a seguir, que o estado de emergência económico vai começar logo a seguir, se é que não começou já, vamos pôr de lado completamente a ecologia e vai ser tudo exatamente como era há 20 anos. Já começou. E eu digo, caramba, mas como é que é possível? Isto é o quê? Isto não é falta de saber liderar corporations, como é que se diz, empresas? Isto é falta de saber liderar a si próprio. De onde é que vêm as minhas ideias? É incrível. E depois quando me ouvem a mim dizem, este é doido da cabeça. Porquê? Porque não é interessante para eles. É sai fora do padrão que estou habituado. Mas eu estou sempre fora do padrão. E já quando era miúdo, perguntaste há bocado pela minha juventude, eu era completamente fora do padrão. Era daqueles na escola que estava sempre a ser repreendido pelo diretor. Encontravam-me em cima de um telhado a tirar as bolas todas, tinham para lá ir parar, que arranjavam uma escada qualquer, e depois estava constantemente a ser chamada a atenção, ir aos diretores e não sei quantos. Eu sempre fui rebelde. E continuo a ser intelectualmente rebelde. Depois tens uma coisa curiosa. Queres ouvir uma sobre liderança? E sobretudo liderança é extraordinário. Nós temos, eu conheço a Europa toda e já dei formação desde Extremo Oriente, Singapura, Hong Kong, Malásia, por essas partes todas, e Silicon Valley, Washington, Brasil, México, andei pelo mundo todo. Empresas chilenas, ao Chile nunca fui, mas vieram elas cá. E o extraordinário, só não trabalhei com a África negra, porque a África do Magreb sim, mas a África negra nunca trabalhei, com a África do Sul também não. E sabes uma coisa? Nós temos o PIB que é, em 27, somos para aí 24. Mas somos o país que mais trabalha, que mais horas passa no escritório. Somos as pessoas que mais horas passam no escritório. Há qualquer coisa de profundamente errado com este país. A nossa produtividade por hora de trabalho é baixíssima. Isto não é culpa dos empregados. Isto é, em primeiro lugar, culpa daqueles que lideram. E depois, também dos próprios empregados, porque afinal de contas os empregados têm os chefes que merecem e os chefes têm os empregados que merecem. Tal como nós temos os políticos que merecemos e os políticos têm o povo que merecem. Mas o que é interessante é despertar logo para isto, alto. Como é que nós somos? E comparado com os espanhóis, por exemplo, nós trabalhamos muito mais que os espanhóis. Eu vivi numa quantidade desses países e tive formação em todos esses países. Trabalhamos muito. Os ingleses não fazem nenhum. Passam a vida em coffee break, em tea break, não fazem nenhum. Vão para os pubs às 5 da tarde. Tem uma produtividade comparada com a nossa que é incrível. A seguir aos grandes monstros, eles vêm logo a seguir. Em termos de produtividade. É incrível. Os holandeses trabalham muito menos do que nós. Os belgas trabalham muito menos do que nós. Não é que trabalhem menos. Sentam-se menos no escritório. Yes! Estão menos. E os campeões do mundo do teletrabalho que eu conheço são os holandeses. Os holandeses fazem teletrabalho desde os anos 90. Princípio dos anos 90. Eu trabalhava nessa multinacional e eu lembro-me de todos os outros que queriam que a gente fosse todos os dias para o escritório e os holandeses trabalhavam desde casa. E havia uma guerra entre o tipo que geria o meu ramo, que era a França, a Bélgica e não sei quem, o que geria a parte norte da Europa. O tipo, era uma guerra entre eles, porque o que geria a parte mais latina dizia que era de um machismo incrível a deixar as pessoas trabalharem em casa. E eles diziam, eu ponho-lhes lá um fax, na altura era o fax, ponho-lhes lá nem havia PCs, havia um princípio dos PCs, um computador e não sei o que mais.
Epá, e os tipos têm telefones, eles trabalham de lá e ganhamos imenso tempo e perdemos muito menos tempo com estas coisas. E nós não. Por exemplo, a passagem do serviço público para 35 horas faz sentido. Faz sentido. Não é bem feita. Para já, porque só os serviços públicos e não os privados? Não faz sentido. É uma discriminação que eu não entendo, mas eu acho que nós devíamos passar para 30. E o que é mais engraçado é que se nós baixássemos mesmo o número de horas que estão no escritório, mas trabalhando as pessoas por objetivos, e portanto em função da sua produtividade, nós teríamos melhores resultados e as pessoas estariam muito mais felizes e não estariam tanto tempo nem no trânsito, nem a trabalhar no escritório. Não faz sentido eu ter uma vida que às 8 da manhã já estou nas cidades, nas bichas, e às 7 da tarde continuo nas bichas. O que é que eu faço no meu dia inteiro? Não faz sentido. Mas quem é que não olha? Ninguém olha para isto, não interessa. Agora é muito pior, está sem tempo. Estar em casa porque os filhos chateiam, porque não sei quem chateia, a avó chateia, a mãe chateia, toda a gente chateia, porque ainda por cima, falta de liderança pessoal. Não se entendem entre eles, só se entendem bem quando estão longe uns dos outros. Cansam-se uns dos outros. O que é extraordinário também. E eu digo, pá, caramba, mas felizmente que isto está a acontecer. Epá, claro que não é felizmente do ponto de vista do drama que isto é para as pessoas, e como é óbvio, não nesse ponto de vista, mas tem um lado positivo. Este processo que nos permite perceber para que é que isto serve. A nossa economia não funciona. Nós temos uma dívida gigantesca. Temos uma corrupção gigantesca. Cada vez que as coisas começam a mexer-se, depois apercebemos que o dinheiro foi para os amigos, foi para ali, para lá. Mas mesmo com isso, eu estou nas tintas. Eu não olho, estamos a falar nisto agora, mas eu estou nas tintas. Eu no dia a dia olho para mim e pergunto o que é que eu posso ter como, pegar como sinais, destes sinais todos estão à minha volta, e o que é que eu posso mudar na minha vida? Inteligência intrapessoal. O que é que eu posso fazer diferente? E há logo uma primeira coisa. É que a malta não sabe lidar com emoções. É logo o primeiro processo. E como não sabes lidar com emoções, sabes o que é que tu evitas constantemente? Os fins de ciclo. Nada pode acabar. Uma das características do nosso planeta é que não se pode deixar acabar nada. Um divórcio é um desastre. Uma demissão ou um despedimento é um desastre. Um ter de largar um estilo de vida é um desastre. O ter de vender uma casa ou ter de vender uma coisa qualquer que vinha dos avós ou dos bisavós é um desastre. O ter de mudar de estilo de vida porque as coisas mudaram, ter de ficar em casa é um desastre. O fim de ciclo é um desastre. E o engraçado é que esta malta anda toda doida com o fim de ciclo. Então o que é que se passa? O fim de ciclo é a experiência da perda. E nada no planeta que seja natural cresce sem haver perda. O grão tem de morrer para que germine a planta. E em tudo o que existe, todos os outonos, assinala-se a perda. E em todas as primaveras, assinala-se um novo ciclo. E o engraçado é que nós criamos uma sociedade que não quer viver este fins de ciclo e não quer viver o processo emocional ligado aos fins de ciclo. E, portanto, é tudo um drama. E então, o que é que nós queremos? Sobrevivência, sobrevivência, sobrevivência. Sobrevivência de quê? Das maneiras de viver, sejam elas quais forem. Nem nos apercebemos que são uma porcaria. Com tipo estar todo o dia metido no carro para ir para o escritório, produzir mal, trabalhar horas sem fim, fundando as tarefas e não dos objetivos, voltar para casa e ainda ter tratado dos miúdos e da roupa e não sei o que, não sei o que mais. Aí eu digo, caramba, era bom que isto acabasse. Não, o pior de tudo é o acabar. É mais grave para as pessoas acabar-se uma vida de porcaria do que manter uma vida de porcaria. O fim de ciclo apavora esta sociedade em que nós vivemos. Ora, o fim de ciclo, e eu trabalho com estas coisas, e tornei-me estudioso disto há muitos anos e tenho livros escritos, o fim de ciclo afeta os pulmões. Os pulmões, emocionalmente, têm a ver com o fim de ciclo. E o coronavírus afeta os pulmões. E quanto mais te agarras ao que era antigamente e a querer voltar ao de antes, mais te pões a jeito para apanhar o coronavírus. E a dificuldade entre nós e uma sociedade evoluída, e agora não estou a falar de nós portugueses, mas nós, humanos, é que uma sociedade evoluída percebe que é tão importante a assimilação como a eliminação. Mas a eliminação é mais importante do que a assimilação. Se amanhã fomos todos fazer um teatro e fazemos um teatro do tubo digestivo, tu vais querer os papéis de
ingestão e, portanto, de assimilação. Vais querer ser um figo, vais querer ser um bocado de fruta, vais querer ser um bocado de alface, seja lá, um bocado de carne. E eu não vou querer ser uma urina ou um pedaço de fezes ou uma coisa qualquer, ou um bocado de transpiração, porque a eliminação ninguém quer. Só que é muito mais importante a eliminação do que a assimilação. Tu não tens espaço para uma nova vida se não eliminares a anterior. E por isso, a condição de evolução do planeta é deixar acabar os ciclos. Porque é acabando os ciclos que se dá a eliminação, e é a eliminação que dá espaço à assimilação. E é engraçado porque em todo o processo, todas as crianças, por exemplo, todos os bebés, eles precisam de evacuar para poder comer a nova comida. E, portanto, imediatamente, no tubo digestivo da criança, dos bebés, é claramente uma refeição que empurra a outra. Para ela poder entrar, a outra tem de sair. E é esse ciclo que nós vemos todos os dias. E é extraordinário porque isto existe em toda a natureza, existe 4 vezes por ano, nas estações, e, portanto, e todos os anos que nós conhecemos, e a malta tem um medo pavoroso do fim de ciclo. O fim de ciclo, o que é que implica? Se tens medo do fim de ciclo, nunca recebes coisas novas. Tens uma prateleira cheia em casa, tens o escritório cheio, precisamos de mais espaço. Porquê? Porque já não cabem os dossiês. O que é que a malta vai fazer? Vai comprar um espaço maior. Não. Porquê é que já não cabem os dossiês? Porque não se eliminaram milhões de coisas. E, atenta nisto. O problema da humanidade hoje em dia é não saber lidar com a eliminação e achar que a eliminação é uma porcaria e o que é bom é a assimilação. E todos sabemos, desde as culturas mais antigas do mundo, e nomeadamente desde a agricultura, que a eliminação é uma dádiva à terra. Então, se este Covid nos ajudar no processo de eliminação, ou seja, no processo de ultrapassar, deixar passar fins de ciclo e começarmos novos ciclos, então isto é uma bênção. O que é que vai acontecer? A correr a malta, quando isto passar, porque isto vai passar, a malta a correr vai reconstruir os mesmos ciclos que tinha, porque o pior de tudo é perder o ciclo. Para mim e para ti, que isto nos sirva de aprendizagem e de ensinamento, quando um ciclo se vai embora, não se reconstrói, cria-se um novo. Exatamente. É assim que se dá o espaço para a inovação, não é? Portanto, yes. E agora repara, fomos ter aonde, com estes exemplos de desenvolvimento pessoal, fomos ter a liderança da parte de empresas. Acabámos na liderança de empresa. Então, do que é que as empresas estão sempre com medo? De que os fins de ciclo se manifestem. Que deixemos de vender tanto, que as pessoas já não queiram o nosso produto, que, houve muitos exemplos disso nos anos 70 e nos anos 80, quando as senhoras, sobretudo nos Estados Unidos, que era o maior mercado da altura, começaram a ir trabalhar. Os negócios que eram venda porta a porta, que havia muitos na altura no mundo, e os maiores eram conhecidos, a Avon e a Tupperware, que iam vender a casa às senhoras, porque as senhoras não trabalhavam, estavam sempre em casa, foram à falência. E o que é engraçado é que eles souberam reinventar-se. Porque as senhoras passaram a ir para o trabalho e eles iam bater à porta e as senhoras já não havia ninguém em casa, portanto ninguém os atendia. Caramba, fim de ciclo. E o extraordinário é que a Avon, a Tupperware e muitas outras encontraram-se com isto. Mas se tu fores ver hoje em dia, nasceram milhares de negócios de levar, por exemplo, o produto à casa das pessoas. E é um negócio que hoje em dia funciona, que é uma loucura. Se as senhoras não tivessem ido trabalhar e não tivesse havido aquele fim de ciclo para algumas empresas, e algumas delas reinventaram-se bem, como a Avon, que ainda aí anda, que vende sabonetes e essas coisas todas, se os tipos não se tivessem soubido reinventar, teriam falido. Mas o engraçado é que isso já nos aconteceu a nós com os têxteis. Já nos aconteceu com o calçado. Já nos aconteceu com a produção de azeite. Já nos aconteceu com uma quantidade de coisas. E o mágico é, de repente, pegas no fim de ciclo, que é uma coisa pessoal, que afeta os pulmões e tem a ver com o Covid, e aplicas isto à liderança de organizações e dizes, espera, isto é a mesma realidade. Pois é a mesma realidade. Afinal de contas, qual é o mal de que as coisas acabem? Nenhum, desde que eu esteja pronto para perceber que há qualquer coisa nova que tenha a entrar. E então temos este processo. O que é que se passa com o líder? Agora vou voltar à liderança. O líder e o gestor estão preocupadíssimos em deixar a sua impressão digital. E, portanto, quando eu sair daqui para o meu ego poder brilhar, isto é no mundo inteiro, não é só em Portugal, mas em Portugal também, eu quero é que nada desabe para eu poder sair para outra, que isto desabe depois, para não venham dizer que sou eu.
E então os líderes estão em mero modo de sobrevivência, de não deixar cair os ciclos e não estão em modo de evolução. E é também por isso que a nossa economia demora tanto tempo a renovar-se. E tu fazes parte dessa renovação da nossa economia, na tua profissão, voltaste da Irlanda para estar a trabalhar uma digitalização da nossa economia. E porquê é que é tão lenta e tão fraca? Porque, afinal de contas, a maior parte dos líderes está preocupada com a sua sobrevivência, com a permanência do seu ego, qual o pavão, tem um medo horrível do fim de ciclo, sobretudo se o fim de ciclo acontecer enquanto ele está no seu mandato. E, afinal de contas, o que é preciso é nós percebermos que quando as coisas são washed away, são levadas pela água, são levadas por este tipo de acontecimentos, e o coronavírus não é mais do que um dos acontecimentos, que também já aconteceram outros, quando há crise económica, quando há uma quantidade de coisas, é começar a parar para pensar e dizer, espera, como é que eu me vou reinventar aqui? Isto aqui temos de criar novamente uma inspiração e uma ligação. Mas a malta o que faz é, agarra-se, não quer perder, não quer perder, não quer perder. Eu uma vez fui contactado por um grupo internacional. Eu fazia coaching e formação para a organização latina, que era Portugal e América do Sul. E os tipos, o grupo era francófono, não vou dizer que país, mas era francófono. E os tipos chamaram-me e eu fui ter uma reunião com os membros do Conselho de Administração. E eles disseram-me, eu queria que você nos ajudasse a reter pessoal competente. Queremos reter executivos. Queremos fazer a retenção de, como é que se diz isto? A retenção de talentos. Epá, e eu mandei, isto já foi há uns anos, não é? Isto já foi há 20 anos. Já foi há 20 anos. E eu, na própria reunião, mandei completamente um calhau para dentro do lago, que fez assim umas ripples terríveis. Disse, mas para que é que vocês querem guardar os talentos? Para que é que vocês querem guardar talentos? E os tipos começaram logo, porque nós estamos a formá-los, eles são bons, não queremos que eles vão embora, senão estamos a tirar dinheiro para a rua e não sei quantos. Eu tenho uma percepção diferente sobre os talentos. Se vocês os formarem muito bem e a malta os vier buscar, vocês vão criar outra coisa muito mais interessante do que serem os tipos que não querem deixar partir as pessoas. Passam a ser a escola dos bons colaboradores. O que é que vocês preferem? Fechem lá os olhos e pensem lá numa visão. A visão dos tipos que andam sempre aflitos, a ver se não saem os talentos. Como é que eu faço para reter talentos? Como é que eu faço para reter talentos? Que depois às vezes começam a criar primadonas, porque a maneira que eles têm de reter talentos é dando-lhes benefício, dando-lhes mais dinheiro, e dando-lhes options, e dando-lhes uma quantidade de coisas, ou seja, criamos dependência, inclusive emocional. E eu digo, fechem lá os olhos, pensem lá nisso. E este trafego que isso é. E agora pensem noutra coisa, que é, a malta vem buscar os bons. Alto. O que é que vocês são? Uma escola. Uma escola quê? Uma escola de liderança. Vai atrair muito mais talento no futuro. Os miúdos que saem das universidades querem todos vir trabalhar para vocês. Vocês são a escola. Então falei nisto a uma empresa muito conhecida no mundo. E falei nisto a nível topo. E diz-me assim, isso era genial. Isso era genial. Luís, isso é uma grande ideia, eu tenho a mesma ideia. Como é que vamos convencer o nosso presidente? É mágico, não é? É incrível. Então começas a perceber-te que não é possível dissociar liderança de organizações, de liderança pessoal e de desenvolvimento pessoal. E é por isso que eu trabalho com os três. E como disse, neste momento estou a trabalhar menos com a liderança de organizações, estou a trabalhar mais com o desenvolvimento das pessoas, porque é a partir do desenvolvimento das pessoas que nós vamos voltar a forjar líderes. Voltar a forjar líderes. É muito curioso, nós não... repara, o que fazem as políticas, se olharmos para agora a liderança política, o que é que eles fazem? Estes, como os anteriores, e posso recuar pelo menos até 1980 e não sei o quê. Os lá estão, os que estão no poleiro, os políticos estão no poleiro, a única coisa que eles querem é a manutenção. É que as coisas não desabem. Não desabem. Não há inovação, faz-se da mesma maneira, não se toca nas coisas essenciais, não se muda a estrutura, deixar desabar é um desastre. Evitar ao máximo os finais de ciclo, não é? Yes.
E os finais de ciclo precisam de existir. Só existe evolução com finais de ciclo. E isto é uma das coisas, embora com toda a corrupção que esteja agarrada a todo este processo, que não me interessa aqui agora nesta conversa, este é o ensinamento que o Covid nos traz. Vem aí qualquer coisa de muito melhor. É como aquela coisa de perco um cliente. O cliente não quer trabalhar comigo, põe-se com exigências gigantes. O que é que eu faço? Faço uma quantidade de gestos ao cliente, baixo de preço, não sei o que, não quer perder o cliente. O que é que vai acontecer? A próxima vez que esse cliente negociar comigo, já dei a mão, agora vai-me comer o braço. E eu digo, não, pera lá, não, deixe-o ir. Se esse for embora, você tem espaço para outros. Não posso, tenho que perceber, você tem que perceber, o nosso rendimento vem daqui, não sei o que. Depois quando vais ver a margem é muito pequenina. Porque um negócio que está baseado em não perder clientes, tem margem pequena. Um negócio que está baseado em atrair clientes porque as minhas soluções são boas, tem margens grandes. Agora, se olhares para Portugal, como é que nós temos? Margens pequenas. E porque temos margens pequenas, temos de pagar muita mal. E pagamos todos muito mal. Eu não pago mal, eu pago claramente acima do mercado. Mas clarissimamente acima do mercado. Porque acho que o grande princípio aqui é que pagar bem às pessoas. E o meu princípio é pagar bem às pessoas. Mas para pagar bem às pessoas tem de ser muito bom. Tem de ser muito bom. É mesmo, abunda a mentalidade de escassez, não é? Exato, e chegaste lá. É que eu agora ia outra vez derivar ao lado da questão pessoal. Exatamente, Tiago. Será que eu vivo num paradigma de escassez ou num paradigma de abundância? E a nossa economia vive num paradigma de escassez. E já está tudo doido com o que vai acontecer. E vai cair o PIB. E eu acho que 5% é pouco, ele vai para aqui para aí 10%. Vai cair o PIB. Mas já está tudo doido com a escassez que vamos viver. E afinal de contas, o processo pode ser altamente abundante se nós descobrirmos e não quisermos voltar exatamente àquilo que era antes. E então, mais uma vez, driftamos outra vez, lá vamos outra vez para o lado pessoal. Espera aí, tu trabalhas com uma consciência de abundância ou de escassez? E agora já não estou a falar com o líder, já estou a falar com o líder pessoal, com a pessoa. E vou-me perceber que a maior parte das pessoas trabalha numa completa guerra de escassez, num paradigma de escassez. E então é preciso pagar mal à malta. Então, se os clientes vão embora, não podemos deixar os clientes. Então, o que é que fazemos? Baixamos as calcinhas para os clientes, então e depois agora não temos dinheiro. Cortamos os colaboradores. Ciclo vicioso. Completamente. Faz todo o sentido, Luís. Mas é que isto é uma realidade. E é esta realidade que eu conheço. Precisamos de ouvir mais de ti, Luís. Preciso espalhar essa mensagem pelo país urgentemente nas próximas semanas. Então, olha, força. Eu espero ajudar-te. Faz o teu papel. Olha, Luís, este tópico é realmente fascinante, mas estamos mesmo a chegar ao final, ok? Já passámos a tua hora. Já passamos a hora. Já estamos aqui há uma hora, mais ou menos. Eu peço desculpa por ter tirado tanto tempo, mas realmente eu gostava de te ouvir durante... Eu não dei pela hora. Por acaso agora vou olhar para o computador e ver que já passou quase uma hora. Passaram 50 Olha, mas antes de nos irmos embora, eu gosto sempre de saber dos meus convidados se nos últimos 5 anos criaste algum novo hábito que tenha melhorado a tua vida drasticamente. Estou a fazer uma listinha dos melhores hábitos. E tens alguma coisa que te venha à cabeça? Um hábito novo? Lá está, quebra de ciclos. Pessoalmente ou profissionalmente? Eu não sou... Abriste aqui uma... Cuidado, porque pensaste que isto ia demorar 30 segundos, isto vai demorar... não. Tiago. Eu não sou de resposta mais resumida. Ok, vou-te dar uma resposta resumida. Eu não sou de todo adepto de libertar-me de hábitos. Okay. Porque a libertação de hábitos é feita à força. E é feita com o ego. É feita com o raciocínio. Eu sou, sim, completo adepto da libertação de modos de funcionar. Porque se eu tenho um hábito, ele tem o trigger, tem o gatilho no outro lado. O que eu faço é tirar esse gatilho do outro lado. Então, isso, nos passados 5 anos, quantas vezes fiz? 5.000. 5.000 no mínimo. Eu estou constantemente a pôr-me em questão, estou constantemente a inventar coisas, estou constantemente a escrever coisas novas, estou constantemente a ler coisas novas, a escrever livros. Ainda agora escrevi um livro que anda por aí. E o que é engraçado é que os hábitos decorrem da mudança de paradigma e não o contrário. Então eu não mudei de hábitos. Eu provavelmente, houve N hábitos que desapareceram e que foram substituídos por outros, que eu nem dei por isso, porque o que eu mudei foi paradigmas.
E onde eu estou é na mudança de paradigmas, não é na mudança de hábitos. Por exemplo, queres ver um exemplo? Um tipo deixa de fumar. Um tipo quer deixar de fumar. E vai trabalhar pelo hábito. Deixa de fumar, deixa de pegar no cigarro, não sei o quê. É um esforço enorme. A pessoa provavelmente até fica nervosa, irritadiça e dá pancada na mulher ou se for uma mulher dá pancada no marido ou nos miúdos, porque está irritadíssimo. E afinal de contas o que é preciso é eu pôr-me numa consciência de não fumador. Como é que eu alcanço uma consciência de não fumador? Esse é o meu trip. Se eu tiver uma consciência de não fumador, eu deixo de fumar. Se eu tiver só o hábito de não pegar no tabaco, porque aquilo é mecânico, eu não sei o que mais, vai-me ajudar muito pouco. O que eu preciso é alterar a consciência. Como é que se altera a consciência? Como é que eu passo a ter uma consciência de fumador ou uma consciência de não fumador? E já agora deixa-me dizer-te uma coisa. Quando eu tenho uma consciência de fumador e uma consciência de não fumador e consigo alternar, quando eu estou numa consciência de não fumador não me apetece fumar. Quando eu estou numa consciência de fumador, fumo. E esse cigarro faz-me bem. O tabaco nunca matou ninguém. A droga nunca matou ninguém. O álcool nunca matou ninguém. O que mata é a dependência. E a dependência não vem do hábito. A dependência vem do mecanismo de consciência que lá está por trás. A dependência vem do mecanismo de consciência que lá está por trás. Então, o que eu preciso quando tenho alguém que está alcoólico é alterar o processo de consciência e não tirar-lhe o copo. Porque ele vai voltar ao copo. Quando ele é viciado em droga, não é tirar-lhe a droga, porque ele vai lá voltar. Mas quando ele é viciado noutra coisa qualquer. Aliás, eu dei 3 exemplos de 3 vícios conhecidos na nossa sociedade, matam muito menos do que o dinheiro, do que a arrogância, do que a necessidade de poder, do que a ânsia por dinheiro, do que o medo de não ter dinheiro, que matam muito mais do que aqueles 3 vícios. O tabaco nunca matou ninguém. Agora, é óbvio, eu vivo melhor, provavelmente, sem tabaco. Mas o que é interessante é perceber quando é que eu consigo ter uma consciência de não tabaco. Então, isso eu faço todos os dias. Desculpa lá ter frustrado esta tua tentativa, mas eu não trabalho a esse nível. Faz todo o sentido, Luís. Muito obrigado pela partilha. Olha, chegámos mesmo ao final. Como é que as pessoas podem saber mais sobre ti? Vai haver muita gente curiosa, com certeza. O site central da minha vida, eu trabalho com uma marca que se chama Splendid Talk, que abarca... Splendid Talk. Splendid Talk, ok. Splendid Talk, que abarca todos os negócios que eu tenho. Abarca a marca MS Leadership, abarca a marca Luís Martins Simões e abarca outras marcas que eu também tenho de outros cursos, como Criar Outra Vida, como Escola da Espiritualidade na Matéria, que tem a ver mais com desenvolvimento pessoal. Agora, o MS Leadership é o meu site para empresas, www.ms-leadership.com, e depois temos o site, que é o site onde se concentra sobretudo o desenvolvimento pessoal, estas questões todas que eu te falei, que é o que me fortifica a minha liderança pessoal, que é www.luismartinsimões.com. E dentro do www.luismartinsimões.com tens então a Escola da Espiritualidade da Matéria, tens formação para pequenas empresas e médias e tens outras marcas como Criar Outra Vida, Escola de Falar em Público e outras coisas. E para corporate tens o MS Leadership, como eu acabei de dizer. Há mais algum lado em que partilhes os teus pensamentos? Alguma rede social que utilizes ou nada disso? Tenho uma figura pública no Facebook, não tenho Instagram por enquanto, estou a repensar nisso, porque agora com a marca nova estamos a repensar nisso, mas tenho livros escritos onde há muito do meu pensamento que passa, no site está tudo isso. Está tudo lá. luismartinsimões.com. Está lá o core da tua presença digital. Perfeito, Luís, muito obrigado, foi um prazer enorme ouvir. Muito obrigado, Tiago, muito obrigado por ter estado aqui. Muito obrigado, até à próxima. Pronto, chegamos então ao final de mais um mega episódio, espero que tenha gostado, isto foi realmente um tópico fascinante, poderíamos ficar horas a ouvir aqui o Luís, mas tivemos que chegar ao fim. Por favor, se gostou do vídeo, deixe o seu gosto, não se esqueça de subscrever aqui ao canal para ver futuras entrevistas e muito obrigado pelo seu tempo, até à próxima.